no meu coração arde uma expectativa que o Senhor levante uma geração de avivalistas. Você pode fazer parte de uma geração que vai mudar a história. E para falar a verdade, eu fui tão abençoado sexta-feira ouvindo o Theo Hayashi aqui. Domingo eu não assisti porque eu estava nos 3 cultos lá da igreja, na sede, tive que ficar lá. Mas ontem fui abençoado novamente ouvindo Michel Piragini. E o nome dele é Michel Piragini. E fui tão abençoado ouvindo Michel. Como eu fui abençoado. Eu pude conversar com ele, porque eu fui amigo do pai dele, pastor Pascoal Piragini, lá em Curitiba. Eu fui pastor em Curitiba 7 anos antes de vir para cá. E uma das tristezas e das preocupações que eu tinha como pastor e pai eram os meus filhos. Porque no passado eu vi tantos filhos de pastores se afastando. Não queriam nem saber do ministério, porque os pais sofriam tanto, às vezes, e os filhos não queriam mais saber. Mas quando eu vejo aqui o Yuri, cadê o Yuri? O Yuri, fica em pé. Esse cara é um dos avivalistas. Quando eu vejo aí, Davi, fica em pé. Aí, ó. Quando eu vejo Michel, o Danilo não é filho de pastor, mas é quase pastor. O Zezinho é um pastor de famílias, Zezinho Acida. Quando eu vejo Danilo, quando eu vejo essa nova juventude, esses novos pastores, os filhos se levantando para dar continuidade, é isso que me faz estar aqui à frente. Porque se o meu filho e minha filha não estivessem no ministério, eu não estaria aqui na frente de vocês hoje. Antes de ler a palavra, só mais uma coisa. Eu tenho um grande amigo. Como eu disse, eu sou muito feliz pela nossa equipe pastoral toda. E uma das coisas é que a equipe está sendo renovada, está cheia de gente nova. Um dia desse o Osias falou comigo: pastor, coloca os mais novos, que nós estamos assim. Como é que você falou? Nós estamos querendo jogar, pastor. Coloca a gente que nós queremos ir para a linha de frente. E eu quero dizer, está chegando mesmo a vez de vocês, essa é a hora de vocês. Eu tenho um amigo, muito amigo, e ao mesmo tempo é um dos pastores que mais me inspiram no Brasil, um dos que mais me inspira no Brasil, um grande amigo meu. Quando a igreja dele tinha menos de 200 membros, ele foi em uma conferência como essa. E ele ficou lá na arquibancada, aqueles 4, 5 dias de conferência, criticava uma coisa, não concordo com isso, não concordo com aquilo, olhando os defeitos. Mas no último dia da conferência, na última reunião, ele ouviu o Espírito Santo dizendo para ele: e aí, você vai voltar para a sua igreja do mesmo jeito que você veio? Vai ser mais uma conferência? Ele estava há vários anos, a igreja tinha chegado a 170, 180 membros. Às vezes que chegou a 300, diminuía para 100 e poucos de novo. Ele disse: você vai voltar do mesmo jeito? E naquela hora ele disse que alguma coisa aconteceu no coração dele. E ele disse: não, eu não vou voltar do mesmo jeito. E ele começou a se acertar com Deus. Quando ele estava se acertando com Deus, era uma conferência fora do Brasil. Não vou dizer o local. Uma senhora chegou para ele e falou tudo o que era a vida dele. Em seguida, essa senhora olhou para ele e falou: posso orar por você? Ele falou: claro que pode. Eu não quero voltar. Eu não quero ser o mesmo. Não quero voltar como eu vim. Era a última sessão, era uma manhã como essa. Era quase 11 da manhã ou 11 da manhã. E aquela senhora orou uma frase para aquele meu amigo. Uma frase: Senhor, enche esse homem com o poder do Espírito Santo. Só foi isso. Aquele meu amigo foi atirado no chão. E ele ficou ali no chão das 11 da manhã às 11 da noite. E ali Deus tratou com ele.
Deus tirou a vida dele. Ele confessou tudo e foi acertando, e foi saindo do labirinto que era a vida dele. Ele voltou para o Brasil. E a vida dele nunca mais foi a mesma, o ministério dele nunca mais foi o mesmo. Essa igreja hoje, que na época tinha menos de 200 membros, essa igreja hoje tem no mínimo 17 mil membros. Mas tudo começou com um momento decisivo. Desde sexta você tem ouvido tantas palavras. Eu quero deixar uma pergunta: você vai voltar para a tua igreja do mesmo jeito? Jovem, você vai voltar para ser o mesmo? Ou você vai voltar como um avivalista? Vamos ler a Bíblia. Hoje eu vou falar algumas coisas muito sérias, porque a partir da realidade é que a gente pode enxergar um futuro. Por isso eu vou pontuar algumas coisas que vocês vão precisar ter maturidade para entender. Mas ao pontuar essas coisas, eu não estou pontuando como crítica, mas como realidade. Para que a partir desta realidade presente, a gente possa enxergar o avivamento que Deus quer mandar. Eu gosto de pregar sobre avivamento, eu creio em avivamento. E creio no avivamento que Deus vai mandar para esta geração. Para essa geração, a sua geração. Que vai mudar a história. O maior avivamento da história. Mas para isso a gente precisa enxergar algumas coisas. Abacuque capítulo 3, verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu quero convidar você a levantar suas duas mãos agora, bem alto. Repete o que eu vou dizer. Diga: Pai nosso que estás no céu, em nome de Jesus, eu te peço, envia o Espírito Santo agora. Envia o Espírito Santo com mais poder sobre a minha vida. Envia o Espírito Santo. Aumente a tua presença neste lugar. Diga: eu não oferecerei nenhuma resistência. Diga: eu quero ser marcado pela tua presença nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. O tema de agora de manhã é avivamento urgente. Avivamento urgente. E o que eu vou enumerar aqui é para dizer por que nós precisamos de um avivamento urgente. Quero começar falando sobre dois obstáculos que se interpõem no caminho de um genuíno avivamento. O primeiro obstáculo é a busca por uma experiência mística como normatização de vida separado da Bíblia. Sempre que você buscar, ao invés de buscar um avivamento baseado no arrependimento, sempre que você buscar uma experiência mística como normatização de vida separado da Bíblia, isso é completamente fora da vontade de Deus. O segundo obstáculo a um genuíno avivamento é o conhecimento e a erudição teológica sem a unção do Espírito Santo. São esses dois, ao meu ver, os principais obstáculos. Primeiro, uma busca de uma experiência mística sem a Bíblia. E depois, erudição teológica, o conhecimento teológico sem a unção do Espírito Santo e sem piedade. Outro problema que encontramos hoje é o liberalismo. Onde o liberalismo chega, a igreja morre.
a Europa, o berço do protestantismo, é considerado hoje um continente pós-cristão. Por causa desses problemas, porque os púlpitos deixaram de anunciar o evangelho para plantar no coração do povo a semente maldita da incredulidade. As igrejas, por causa disso, a partir dos seus pastores liberais, foram varridas por essa onda perversa e minguaram, desidrataram, perderam o vigor, e hoje os templos estão lá vazios. A secularização entrou, o Espírito Santo saiu e as pessoas também saíram. É preciso se você quer mesmo um avivamento, é preciso combater o emocionalismo e o sensacionalismo histérico. Mas ao mesmo tempo, é preciso combater também a teologia estéril. Veja bem que eu disse, a teologia estéril do secularismo. Esses dois extremos são nuvens sem água, trovões sem chuva, árvores sem frutos, estrelas errantes, aparência sem realidade, capa sem profundidade, hipocrisia. São entraves ao verdadeiro avivamento. A igreja evangélica precisa urgentemente de um poderoso avivamento, que arranque das quatro paredes uma igreja adormecida, sem vida, sem autoridade espiritual. E isso só será possível através de homens, mulheres, jovens e adolescentes cheios do Espírito Santo de Deus. É com você, diga amém. E eu estou pregando essa palavra hoje porque eu estou certo que Deus, o nosso Pai Celeste, quer incendiar o seu coração com fogo do Espírito Santo. A necessidade de um avivamento. A primeira coisa que eu enumerar é sobre a necessidade de um avivamento. Preste atenção nisso. Não há missão sem capacitação. Não há avivamento sem derramamento do Espírito Santo. Por isso, antes de Jesus mandar a igreja para evangelizar o mundo, Ele enviou o Espírito Santo para dentro da igreja. Você pode levantar sua mão e dizer isso comigo? Diga assim: não há missão sem capacitação. Diga: por isso, antes de Jesus mandar a igreja para evangelizar o mundo, Ele enviou o Espírito Santo para dentro da igreja. Diga glória a Deus. Em João capítulo 20, versos 21 e 22, está escrito assim: novamente Jesus diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Diga amém. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Diga amém. Um pastor no passado escreveu na porta do seu templo: esta igreja experimentará um avivamento ou um sepultamento. Eu creio que esse é o tipo de desespero santo que Deus quer ver em cada pastor aqui, em cada líder aqui. Essa igreja experimentará um avivamento ou um sepultamento. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Deixa eu dizer algumas coisas a vocês. Na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, há muitas igrejas históricas que tiveram um passado brilhante, cheio de vigor, e hoje estão mortas. Tem grandes templos, tem orçamento, tem estrutura, mas não tem vida, porque perderam a presença manifesta de Deus. Na Holanda, a maioria dos evangélicos deixou de frequentar os cultos, porque a igreja perdeu o seu vigor espiritual. Na Escócia,
e na Inglaterra, alguns templos suntuosos foram transformados em bares. E no altar onde o pregador ficava, hoje talvez é possível você entrar nesses lugares e ver um bar. O lugar onde se pregava a palavra, hoje as pessoas estão tomando uísque, cerveja, vinho. Elas estão lá, por quê? Porque eles perderam o Espírito Santo. O secularismo entrou e o Espírito saiu. A semelhança da visão do profeta Ezequiel, há igrejas hoje em todos os lugares, não é a regra geral, mas a igreja em todos os lugares hoje, que se assemelha a um vale de ossos secos. E o objetivo dessa palavra hoje é profetizar vida, para que se levante um exército cheio do Espírito Santo, que faça a diferença nesta geração. Diga amém. No poder do nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, a igreja que está assim vai reviver, vai se levantar como um exército poderoso. Deixa eu dizer algumas coisas, o que me dá base, sustentação para crer num derramar do Espírito. Primeiro, é que ao longo da história do cristianismo, Deus sempre derramou do Espírito Santo sobre o seu povo, com grande poder, promovendo tempos de grande avivamento. Foi assim com os valdenses na França, no século XII. Deus derramou do seu Espírito sobre os valdenses, e eles influenciaram toda a França. Foi assim na Reforma no século XVI, quando o Espírito Santo soprou com grande poder na Europa, usando homens como Martinho Lutero, Zwinglio, John Knox, Calvino e muitos outros se levantaram para ser os reformadores. Deus visitou poderosamente a igreja novamente no século XVII, levantando na Inglaterra os puritanos. Os puritanos foram uma das gerações mais santas e mais cultas da história da igreja. Particularmente, sou um admirador dos puritanos. No século XVIII, as janelas do céu se abriram novamente, em um grande derramamento do Espírito Santo na Inglaterra, país de Gales e nos Estados Unidos. Deus usou homens como John Wesley, George Whitefield, William Williams, Jonathan Edwards e muitos outros que foram avivalistas, voz do céu, boca do Senhor, profetas do Altíssimo para aquela geração. No século XIX, Deus enviou a chuva torrencial do Espírito Santo em grandes avivamentos nos Estados Unidos. Deus usou um homem chamado Charles Finney, um poderoso avivalista, que ganhou mais de 1 milhão de pessoas para Jesus. E detalhe, as pessoas que se converteram com Charles Finney, 85% delas ou mais permaneceram firmes e fiéis até o final das suas vidas. Diga amém. Às vezes esse homem chegava numa cidade, e só dele chegar numa cidade, ali o avivamento começava, ali o Espírito Santo era derramado. Deus usou um homem chamado Moody. Moody colocou um pé nos Estados Unidos, de acordo com os historiadores, outro na Europa, e ele incendiou a sua geração nos Estados Unidos e na Inglaterra e em outros países. Ele foi considerado um homem em chamas, e ele pregou o Evangelho, e ele ganhou milhões de pessoas para Jesus. Diga amém. Deus enviou também um avivamento na Escócia, no século XIX, na Inglaterra e na Irlanda do Norte. No início do século XX, Deus fez grandes maravilhas. Ele enviou o grande avivamento do país de Gales. Em 1904, Deus levantou um jovem das minas de carvão, um garoto que desde os 13 anos trabalhava nas minas, um garoto que tinha um rosto sujo de carvão mineral. Ele trabalhava embaixo da terra desde os 13 anos. Mas desde os 13 anos, escute isso, adolescentes, desde os 13 aos 26 anos, ele não perdeu uma única noite de culto, porque um dia um diácono falou para ele: filho,
Participe dos cultos da igreja todos os dias, porque pode ser que no dia que Deus enviar o Espírito Santo, você não esteja presente. E durante 13 anos, Evan Robert estava presente. Se não tinha culto na sua igreja, ele ia noutra, mas todas as noites, ele trabalhava o dia todo nas minas de carvão, e à noite ele estava num culto, e 13 anos ele clamou por avivamento, 13 anos ele clamou por um derramado do Espírito, e Deus o levantou para ser o grande líder do avivamento do país de Gales, que sacudiu aquela nação, que ganhou mais de 100 mil pessoas em 6 meses. Diga amém. Ele não era um pastor, ele era um trabalhador das minas, ele nem tinha curso teológico. Por que eu estou dizendo isso? Para servir de base, porque eu vou falar agora. Em 1906, inspirado no avivamento do país de Gales e recebendo a transferência do avivamento do país de Gales, Deus começou um grande avivamento nos Estados Unidos, mais uma vez em Los Angeles. O avivamento que é conhecido como avivamento da Rua Azusa. Ali nasceu o movimento pentecostal, que se espalhou pelo mundo todo. E o movimento da Rua Azusa, o movimento pentecostal, ganhou desde 1906 para cá, o movimento pentecostal ganhou mais gente para Jesus do que nos 1900 anos anteriores da história da igreja. Diga amém, meu irmão. Vou repetir, o movimento que nasceu no país de Gales, que foi transferido para a Rua Azul, você pode ler, eles começaram a orar e transferir a unção. Esse movimento trouxe mais gente para Jesus do que nos 1900 anos anteriores da história da igreja. William Seymour foi o líder principal do movimento da Rua Azusa. Tem um livro agora aí que você pode ler chamado Azusa em Chamas. Eu quero dizer uma coisa a você. Ele profetizou em 1910. Ele disse: daqui a 100 anos, um pouco mais, Deus vai derramar do Espírito Santo como nunca antes. Virá um novo mover de proporções mundiais, e Deus vai salvar nesse mover 1 bilhão de vidas para Jesus. 1 bilhão de vidas. E esse é o tempo, essa é a hora, é chegado o tempo, é chegada a hora de se levantar uma geração daqueles que serão os avivalistas para trazer um mover que vai encher toda a terra com a glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse é o tempo, e essa é a sua hora. Diga amém. Ainda no século 20, Deus enviou um grande avivamento, ainda lá nas Ilhas Novas Hébridas, em 1946, com Duncan Campbell. O avivamento entre os Zulus na África do Sul, 1966, pastor Erlo Stig. O grande avivamento da Coreia do Sul. Ei, a Coreia do Sul, ela estava arrasada na guerra civil. Mas Deus mandou um avivamento. A Coreia do Sul era tão pobre que as pessoas comiam as folhas das árvores. Eu tenho muitos amigos coreanos, vocês sabem disso. Meus amigos coreanos que conviveram com aquela época, eles me dizem que eles foram testemunhas oculares. Porque não está tão longe assim. Em 1956, 57, 58, as árvores de Seul não tinham folhas, porque podia ser qualquer folha, as pessoas tiravam e comiam para matar a fome. Mas Deus mandou um avivamento, e com o avivamento veio a prosperidade. Eles deixaram de ser o segundo país mais pobre do mundo para ser a 12ª economia do mundo. Diga amém. Porque o avivamento tem que tratar com essas áreas também. Diga amém. Diga: vai ser assim no Brasil. Diga de novo: vai ser assim no Brasil. Então eu enumerei essas coisas desde o século 12 e depois do século 16 para cá, para dizer a você que eu e você temos base para esperar do nosso Pai Celeste
um novo derramamento do Espírito Santo para esses dias. Porque a promessa de um despertar da igreja, a promessa de um derramar do Espírito Santo é para esta geração da igreja de Jesus. Diga amém. Atos 2, 17 a 21. Atos 2, 17 a 21 diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Deus diz: mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você está acreditando nos profetas do caos, que as coisas vão ficar cada vez pior. Deixa eu te dizer, eu prego a realidade, mas não sou profeta do caos. Eu sei que o diabo está tentando fazer muitas coisas, está criando uma pressão moral, ou de baixa moralidade, ou sem nenhuma moralidade em cima das famílias, está criando tantas coisas, e está tentando promover um avivamento satânico. Mas eu vou dizer uma coisa: quem está no controle da história é Jesus Cristo de Nazaré, e antes da segunda vinda de Jesus, haverá um derramar do Espírito Santo para esta geração, que atingirá todos os povos, todas as etnias. Isso inclui você. Esse é o tempo, essa é a geração que antecede a volta de Jesus. Portanto, há um derramar para a sua vida hoje. Há dias de milagre para você hoje. Diga amém. A palavra de Deus vai dizer para a gente, Atos 2:38. Ele disse: arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para aqueles que estão longe, e para todos quanto Deus nosso Senhor chamar. A maior necessidade da igreja de Jesus Cristo hoje não são de novos programas, não são de novas ferramentas, não é de nova metodologia, mas é de um poderoso avivamento gerado no céu e operado nessa terra. A maior necessidade é que você se levante e seja agente de avivamento na sua cidade. Segundo lugar, por que precisamos de um avivamento urgente? Por que precisamos de um avivamento? Pergunta ao seu vizinho de cadeira aí ou de arquibancada: você sabe por que precisamos de um avivamento? Por que precisamos de um avivamento? Vou enumerar algumas coisas. Primeiro, nós precisamos de um avivamento por causa do baixo nível espiritual do povo de Deus. Nós estamos vendo uma geração que tem um baixo nível espiritual. Precisamos de avivamento, porque a grande verdade é que todos nós, eu disse todos, isso inclui eu e você, todos nós, de alguma forma, olha para mim, precisamos de um avivamento, porque todos nós, de alguma forma, deixamos o nosso primeiro amor por Jesus. Olha para mim, como vai a vida de oração? Eu lembro que por muito tempo da minha vida eu me levantava às 3:30 da manhã. 3:30 da manhã eu ia para a sala da nossa casa. Só quem sabia que eu estava lá na sala era minha esposa. E claro, Deus. E eu ficava ali até as 5 da manhã, 5:30 da manhã, 3:30 da manhã, todas as madrugadas.
E ali Deus começava a mostrar coisas. Era tão especial levantar às 3h30 e ir para o encontro, para o lugar secreto. Quantas vezes estava ali no lugar secreto e começava a orar por uma pessoa, e Deus mostrava em visão aberta o que estava acontecendo. Mas as atividades foram aumentando. As atividades foram aumentando. Em algum momento eu não me vi mais lá às 3h30 da manhã. Em algum momento eu estava tão cansado que eu não estava me sentindo em condições de estar lá. Em algum momento eu percebi que eu tinha deixado aquele primeiro amor. Estou falando de mim mesmo. Aquele horário, eu tenho procurado reacender. Eu tenho procurado fazer diretamente isso. Mas aquele horário era tão precioso. Porque eu tinha um compromisso de me ajoelhar. E algumas vezes eu peguei um giz, literalmente. E eu fazia um círculo com um giz no chão da casa. E eu me colocava dentro do círculo. E eu dizia: Jesus, eu só saio desse círculo quando o Senhor encher tudo que está dentro dele. Só que detalhe, dentro do círculo só tinha eu. Eu ficava ali dentro do círculo, até que eu percebia que ele estava ali, que ele estava se derramando, até que eu percebia que a presença dele me encharcava outra vez. Então eu saía para o dia. Mas quantas vezes as atividades, o cansaço do ministério me tiraram do meu momento. Talvez isso está acontecendo com você. Não importa o seu horário, se é meio-dia, se é 2h da tarde. Susana Wesley orava de 1 às 2 da tarde. E ela tinha 17 filhos. Cozinhava para todos eles, costurava para todos eles, educava todos eles. Mas ela nunca negociou o horário dela com Deus. Por isso ela deu John Wesley ao mundo, Carlos Wesley, e todos os seus filhos serviram ao Senhor. Hoje eu quero te convidar ao primeiro amor. Precisamos de um avivamento urgente, porque nós estamos vivendo às vezes de movimento e não de vida no altar. Apocalipse 2, 4 e 5. Jesus olha para a igreja de Éfeso e ele diz: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Senão venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se você não se arrepender. Como era bonita a sua paixão no começo por Jesus, não é verdade? Como era bonito você ler a Bíblia apaixonado, mas você nem lê mais a Bíblia. Como era bonita a sua adoração, como era bonita a sua vida no altar, mas você até esqueceu. Precisamos de um avivamento, porque muitos cristãos e muitas igrejas têm conteúdo teológico, mas não tem ousadia, não evangeliza, não busca as ovelhas perdidas, não são capazes de sair de casa para evangelizar, são capazes de sair de casa para ir ao templo, para ir aos cultos 1000 vezes, mas não são capazes de atravessar a rua e evangelizar o vizinho. A Bíblia fala da mulher que perdeu a dracma perdida, e a Bíblia não fala que ela ficou dando brilho nas 9 dracmas. A Bíblia fala que ela foi atrás, ela varreu a casa, ela buscou a dracma perdida. O problema é que as igrejas estão dando brilho nas dracmas que estão dentro do templo, mas não estão indo em busca da dracma perdida. Ei, pastor, para de dar brilho nas dracmas que estão dentro do seu prédio. Leva o teu povo em busca das perdidas. Para de alimentar só as ovelhas que estão lá. Começa a buscar as ovelhas perdidas. Precisamos de um avivamento, porque o fogo estranho
tem substituído a chama divina do Espírito Santo em muitos altares. Quando a igreja perde o fogo do Espírito Santo, os pecadores perecerão no fogo do inferno, porque uma igreja sem o fogo do Espírito não evangeliza. O Espírito Santo é poder, presta atenção nessa. O Espírito Santo é poder. No grego, poder é dinamis, de onde vem a palavra dinamite. Escute essa. E eu quero que o Espírito Santo te arranque de onde você está. E dinamite só explode com fogo. E quando a dinamite explode, ela quebra até as rochas mais duras. O problema da sua igreja, pastor, não é uma nova metodologia, é a falta do fogo do Espírito. Porque se o fogo do Espírito queimar lá, até as rochas explodirão. O fogo do Espírito de Deus não pode ser contido. Ele se espalha, ele se alastra para todos os lados. Se a sua igreja estiver em chamas, a cidade será pequena. Você não está entendendo. Se a sua igreja estiver em chamas, a cidade será pequena. Se a sua igreja estiver em chamas, o teu campo é o mundo, a tua paróquia são as nações. A igreja precisa de um avivamento, porque a igreja, de um modo geral, é em grande parte superficial, rasa, imatura e mundana. Tem extensão, mas não tem profundidade. Tem números, mas não tem a vida de Deus. Não causa impacto na sociedade. É como a igreja de Sardes. Apocalipse 3:1. A igreja atual é boa parte como a igreja de Sardes. Tem nome que vive, mas está morta. Está cheio de gente que chega no altar e dá um show, mas os bastidores, você sabe que você está morto, meu líder. Está cheio de cantores gospel que chegam e fazem um show, mas estão mortos. Está cheio de líder de célula que chega lá e ensina, na célula e ensina, mas está morto. Eu vim aqui hoje para profetizar a vida do Espírito sobre a sua vida. Eu estou aqui como profeta, profetizar a vida que te tira da religiosidade e te lança como uma flecha nas mãos do valente, para cumprir o propósito e o destino que Deus estabeleceu para a sua vida. Ei, meu amigo, sai da morte e vem para a vida do Espírito. Apocalipse 3:1. Ao pastor da igreja de Sardes escreve: essas são as palavras daquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Você vai dizer: pastor, essa palavra é dura. E eu digo: eu também sei. Mas eu prefiro pregar uma palavra dura que te chame para a vida de volta do que deixar você morrer. A morte da igreja, escute isso e agora com muita maturidade. A morte da igreja começa nas faculdades teológicas, porque a maioria dos professores das faculdades teológicas são céticos, incrédulos, críticos do crescimento da igreja, críticos à obra do Espírito Santo. Grande parte são tradicionais e liberais, são da esquerda, e defende uma teologia marxista. Os alunos saem das faculdades teológicas mortos espirituais e vão para os púlpitos e matam as igrejas, porque um pastor morto não gera vida, gera gente morta. Há um hiato, há um abismo entre o que os membros da igreja professam e o que eles vivem, entre o que eles falam e o que fazem, entre o que cantam na adoração e o que praticam. Cantam uma coisa linda, mas a prática é outra. O evangelho que muitos pregam hoje é um evangelho sincrético, ou cheio de sincretismo, é um evangelho semipagão. Estamos assistindo no Brasil a comercialização indiscriminada e descarada do sagrado.
Muitos pregadores abraçaram um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem verdade, sem os princípios absolutos de Deus. Eles estão mais interessados apenas naquilo que dá lucro. Não buscam o que é certo, mas o que dá certo. Não buscam o que é ético, mas o que funciona. Muitos pastores de jovens, com todo o respeito, olha para mim, pastores de jovens e adolescentes, por favor, se você caiu nessa tentação, se arrependa. Você está tentando agradar, você está tentando fazer o que dá certo, você está tentando fazer o que funciona. Ei, eu só quero te dar uma receita, pastor de jovem, de adolescente, de criança que está aqui, pastor de um modo geral. Crescimento de igreja não é difícil, atrair jovem não é difícil. Você não tem que fazer o que funciona, o que o jovem faz lá fora. Atraia Jesus e Jesus atrairá os jovens. Atraia Jesus e Jesus atrairá os adolescentes, as crianças. Sua igreja não está crescendo porque Jesus não está lá. Porque onde Jesus está, milhares de pessoas se chegam, milhares vêm. Onde Jesus dizia, até no deserto, ele vai para o deserto, tem 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Não vem com essa historinha de que não, é que na minha igreja eu estou preocupado com qualidade. Não, meu querido, você ainda não atraiu a presença de Jesus. Você está pregando uma teologia rasa, ou mesmo que tenha profundidade, mas não tem piedade. E você ainda, o seu culto ainda não atrai a presença de Jesus. Eu vou repetir, atraia Jesus e Ele atrairá as multidões. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Uma igreja apóstata não pode gerar discípulos genuínos. Não há santidade fora da verdade. Não há cristianismo autêntico se a base não está na palavra de Deus. Uma igreja em crise espiritual gera crentes fracos, doentes, frios na fé, mortos espiritualmente. A igreja tem assimilado mais do mundo do que influenciado o mundo. Vou repetir isso. Talvez pastores jovens e adolescentes, vocês estão mais assimilando a cultura do mundo do que influenciando o mundo com a cultura do reino. E nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, não para copiar a cultura do mundo. Eu te encorajo hoje a viver a cultura do céu na terra, a atrair o céu para a terra outra vez, e o céu atrairá os perdidos. Não, porque se eu fizer um culto maneiro, se eu der uma de mano, se eu me vestir assim, se eu tiver uma banda assim, não, porque se eu fizer esse programa dessa forma, então a galera vai vir, pode até vir, você não vai ter convertido. Você foi chamado para manifestar ao mundo a cultura do céu, para ser luz neste mundo em trevas. Levante seus jovens para ser luz. Levante seus jovens para ser influenciadores do mundo e não influenciados pelo mundo. Levante seus jovens para ser sal da terra. Levante seus jovens para ser cabeça e não cauda dessa sociedade. Levante seus jovens. Levante seus jovens para liderar essa sociedade corrompida e perversa, para fazer a diferença na política, na economia, para fazer a diferença na liderança da cidade. A igreja tem sofrido mais influência do mundo do que impactado o mundo. Deixa eu dizer mais algumas coisas. A glória de Deus não está mais sobre a tenda da igreja. Por quê? Porque o homem se tornou o centro. O que se busca não é, presta atenção nessa, o que se busca hoje em muitas igrejas não é que a vontade de Deus seja feita na terra. O que se busca hoje é que a vontade do homem seja feita no céu. O cristianismo está sendo pregado na TV, na sua maioria. É gente que quer que a vontade do homem seja feita no céu, e não que a vontade de Deus se estabeleça na terra. Eu quero isso, eu reivindico isso, Deus faz isso, é o meu direito. Isso não é o cristianismo da Bíblia, porque o cristianismo da Bíblia é assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita aí no céu.
Mas a gente quer fazer prevalecer a nossa vontade lá. As pessoas não estão vindo para a igreja porque amam ao Senhor, mas querem fazer uma troca, uma barganha. Estão na igreja para dizer: o que eu vou receber? Qual é o lucro que eu vou ter? Qual é a vantagem que eu vou receber de estar nesse culto? E quando oferta, diz a oferta pensando: eu vou ofertar porque o pregador disse que eu vou colher 100 vezes mais. Isso é heresia. Sabe uma das coisas que mata o avivamento? Presta atenção aqui, pastores de jovens e adolescentes e de crianças, pastor de modo geral. Entregue o culto ao Espírito Santo. Saia do controle. Entregue o culto ao Espírito Santo. No avivamento do país de Gales, no auge do avivamento, ele não sabia quem ia dirigir o culto. Ele não escalava um pregador. Às vezes o Evan Holt pregava, mas muitas vezes ele nem pregava. Eles entregavam tudo ao Espírito. Quando o homem quer controlar, o Espírito Santo sai. A primeira coisa que mata o avivamento é colocar o homem no centro, é tirar o Espírito Santo do centro. Hoje eu te encorajo a colocar o Espírito Santo no centro, porque ele vai entronizar Jesus Cristo. Ele conhece a mente do Pai, Ele é um com o Pai, Ele é um com o Filho, e Ele vai trazer a glória de Deus para a sua congregação. Mas a gente está vivendo um cristianismo onde o homem quer ser o centro, só mais um pouco. Há também aqueles que, a semelhança da igreja de Éfeso, são ortodoxos na doutrina, mas perderam o fogo do Espírito. Tem a cabeça cheia de luz do conhecimento, mas abandonaram o primeiro amor por Jesus. Praticam doutrinas certas, corretas, mas são gelados na vida espiritual. São ortodoxos na doutrina e hereges na conduta. São observadores de rituais religiosos, mas complacentes com o pecado. Frequentam os cultos, mas não entram na presença de Deus. Cantam na hora do louvor, mas não adoram a Deus em espírito e em verdade. Fazem orações, mas desconhecem a glória de entrar no Santo dos Santos, na intimidade do Senhor. Jejum, mas não se humilham na presença do Deus Todo-Poderoso. Acostumaram-se com o sagrado, mas não têm temor de Deus no coração. Perderam a visão da missão que Jesus nos confiou, por isso perderam a paixão pelas vidas. A qualidade moral da igreja evangélica no Brasil hoje é muito aquém daquilo que se lê na Bíblia, é muito aquém da palavra de Deus. E eu estou pregando isso a você, porque antes do derramamento do Espírito, antes de querer receber o fogo do Espírito, antes de querer receber o poder do Espírito, você precisa voltar-se para Jesus de todo o coração, com profundo quebrantamento, com profundo arrependimento, com arrependimento sincero e honesto, com jejum e com confissão e abandono dos pecados. Deixa eu dizer uma coisa mais profunda ainda, e isso é muito sério. Buscar avivamento, sem antes tratar seriamente com o pecado, é leviandade. Você veio buscar avivamento? Então trate com o pecado no altar hoje de manhã. Deus não vai derramar do seu Espírito sobre você enquanto estiver andando no pecado. Está cheio de jovens e adolescentes que vêm nos nossos cultos e saem, vão ter relação sexual ilícita com suas namoradas, com seus namorados, e vão andar no pecado. Depois você vem no culto e você quer que o Espírito te enche. Isso para falar de um dos pecados, mas tantos outros. Comportamento mundano, estilo de vida mundano. Deixa eu dizer uma coisa, vou repetir: buscar uma vida cheia do Espírito sem tratar seriamente com o pecado é leviandade. Deus não suporta essas coisas. Ele disse através do profeta Isaías, e eu estou querendo apenas ser um profeta de Deus, para te levar a arrependimento e uma vida plena do Espírito. Só isso que eu quero. E eu vou orar com você daqui um pouquinho. Deixa eu dizer isso. Por que estou te pregando isso? Porque Deus não suporta essas coisas. Ele disse através do profeta Isaías, que estava cansado do culto do povo de Judá, por causa do pecado.
Olha o que está em Isaías 1,15. Quando vocês estendem as mãos em oração, eu escondo de vocês os meus olhos. Mesmo que vocês multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Deus disse: eu não quero oração de vocês, porque vocês estão em pecado. Através do profeta Amós, Deus disse que não queria mais ouvir as músicas. Ei, Deus não quer ouvir sua música se você está andando no pecado. Olha para mim, eu estou falando com você. Ei, você que canta no louvor e está andando no pecado, Deus nem vai ouvir a sua música. Quer ver? Amós capítulo 5, verso 23. Afaste de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Ele disse: eu não quero ouvir a música de vocês. Eu fico pensando que Deus está enojado com muitos shows gospel no Brasil. Um pregador, amigo meu lá do sul do Brasil, ele deu uma palavra dura aí que ficou na internet, ainda está por aí no Instagram, onde ele chamou os promotores de shows gospel de cafetões, de prostitutos. Muita gente malhou ele. Mas eu quero dizer uma coisa: com toda a dureza daquele pregador, ele foi apenas uma boca de Deus. Porque o profeta Amós já disse isso lá atrás. Deus disse: eu não quero ouvir o som das canções de vocês, eu não quero ouvir a música de vocês, porque vocês estão no pecado. De que adianta você vir na igreja, na hora do culto, dançar, pular, cair na unção e volta para o pecado. Através do profeta Malaquias, Deus disse: se é para oferecer um culto sem dar a Deus o melhor, Ele disse: é melhor fechar as portas do templo. Malaquias capítulo 1. Deus tinha dito ao povo que era para dar animais sem mancha, as primícias, e eles estavam dando animais cegos, aleijados. E Deus disse: oferece isso ao governador, vê se ele aceita. Agora Malaquias 1,10. Olha o que Deus disse: ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo no meu altar inutilmente. E Deus diz: não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Ei, você vem para a igreja, você nem oferta. Quando você oferta, você dá uma miséria, uma esmola. O meu Deus não precisa de esmolas. O meu Deus é assim: ou você confia nele e oferece a primícia, ou então é melhor que você não participe de nada. É dura essa palavra, mas é o que está na Bíblia. Se é de oferecer um culto meia boca, um culto pela metade, um culto onde você faz as coisas amarradas, um culto onde você dá aquela oferta miserável, é melhor que você nem vá. Porque Ele diz: é melhor fechar o templo do que oferecer isso. É o que está na Bíblia, que você carrega aí no seu celular, no iPad, ou que a maioria já não usa mais, mas está aí. Ou seja, o que Deus está dizendo nessa palavra? Se for para prestar um culto sem vida, se for para prestar um culto morto, se for para prestar um culto apenas sensacionalista, emocionalista, se for para prestar um culto apenas de show, é melhor fechar a porta do templo e encerrar a igreja. Porque a adoração ou é em espírito e em verdade, ou ela não vale nada. Ou ela é a primícia, ou ela não é a adoração. Ou é o melhor, ou não serve. Esse culto meia boca, você parece estar amarrado. Esse culto meia boca, onde você está mais preocupado em ficar agarrado com a sua namorada, com o seu namorado. Esse culto meia boca, você está mais preocupado em sair depois do culto, para aquele rolê. Esse culto aí não sobe, não passa, nem do telhado. Você quer adorar, meu querido, você tem que chegar e se prostrar, você tem que se lançar, você tem que se jogar, você tem que mergulhar, você tem que querer, você tem que dizer: é para valer, não é algo pela metade. Não é lixo, não é sobra do tempo, é o melhor do tempo, é o melhor dos bens, é o melhor da vida. Deixa eu dizer uma coisa: em toda a história do cristianismo,
Nenhum avivamento jamais foi liderado por um pastor ou líder liberal. Todos os avivamentos foram promovidos por líderes radicais contra o pecado, líderes comprometidos com a santidade, líderes comprometidos com a oração, líderes comprometidos com a integridade, líderes comprometidos com a dependência do Espírito Santo, líderes famintos por mais de Jesus, líderes cheios de compaixão das vidas. A única esperança para a igreja é uma geração cheia do Espírito Santo, uma geração em chamas para Deus. Em último lugar, por que estou pregando isso? Porque eu quero ver avivamento. E eu quero ver como resultado desse avivamento algumas coisas. Primeiro, a primeira coisa que eu quero ver é um crescimento exponencial da igreja. Pastor, o que a sua igreja não conseguiu fazer em todos os anos da história dela, o Espírito Santo fará em algumas horas, se você deixar. Pastor, se a sua igreja tem 80 anos, 86 anos, como é o caso da nossa, o que ela não fez em 80 anos, o Espírito Santo fará em algumas horas, se você deixar. Teu maior papel, pastor, é não atrapalhar o Espírito Santo. Teu maior papel, líder, é não atrapalhar o Espírito Santo. Lá em Atos 1,15, eles eram 120 pessoas. Quando o Espírito Santo veio em Atos 2, Atos 2,41, 3 mil convertidos. Atos 4,4, 5 mil homens convertidos. Atos 6, 7, o número de discípulos se multiplicava. O avivamento do país de Gales, quando começou, eles eram poucas pessoas orando com Evan Roberts. Alguns jovens. 6 meses depois, eles eram mais de 100 mil convertidos. Porque aquilo que não tinha acontecido na história do país, em muitos dezenas, centenas de anos, aconteceu em 6 meses com o derramar do Espírito Santo. Diga amém. O que você está pensando, o que você está esperando, vem com o Espírito Santo. Eu quero ver um avivamento para que os nossos cultos sejam mais dinâmicos, sejam mais inspirativos, sejam mais alegres, sejam mais cultos que atraem a presença do Espírito Santo. Eu quero ver cultos com a oração intensa. Eu quero ver cultos onde a oração é fervorosa. Eu quero ver cultos com a oração perseverante, com a busca constante por Jesus, onde as pessoas não tenham pressa de sair da presença do Senhor. Eu quero ver cultos que atraem o céu na terra. Eu quero ver cultos com a salvação de milhares de vidas. Eu quero ver um avivamento na minha cidade e na sua cidade, onde a comunhão é profunda com Deus e com os irmãos de fé. Eu quero ver cultos onde a adoração é apaixonada e até mesmo extravagante, onde as pessoas não estão preocupadas com aquilo que as outras vão pensar, mas estão preocupadas em agradar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quero ver cultos com adoração motivada, uma adoração entusiasmada, uma adoração festiva e uma adoração de celebração. Diga amém. Eu quero ver cultos onde o louvor é alegre, onde o louvor é contagiante. No avivamento do país de Gales, os historiadores dizem o seguinte: que você poderia atravessar o país todo sem parar de ouvir as músicas. O país tem muitos vales, muitas montanhas. Você subia a montanha e enquanto você subia, você estava escutando o louvor da igreja, estava lá embaixo. A hora que você começava a descer, que parece que ia parar aquela música, você começava a ouvir o louvor da próxima igreja. E eles podiam atravessar o país. Numa época que não tinha um som que nós temos, que não tinha a tecnologia que nós temos, você podia atravessar o país de Gales sem parar de ouvir o louvor da igreja. Porque uma igreja avivada tem prazer no louvor, tem prazer na adoração, tem prazer na celebração. Agora, se você não é do louvor, está do lado de fora. Se você não é do louvor, está conversando. Se você não é do louvor, está fazendo essa coisa. Que avivamento é esse? Que avivamento é esse? Isso não é avivamento, isso é religiosidade. Eu quero ver um avivamento onde as cidades sejam impregnadas pela presença de Deus. Eu quero ver um avivamento onde nós vamos viver milagres extraordinários. A Bíblia diz em Atos 19:11 que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eu quero ver um avivamento para que as pessoas sejam libertas dos vícios, da prostituição, da mentira, da feitiçaria, da idolatria, do amor ao dinheiro. Eu quero ver os bares das nossas cidades vazios. Eu quero ver as boates vazias. E eu quero ver os templos cheios. Diga amém. Um avivamento genuíno,
gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo, impacta a igreja, mas impacta também a sociedade e produz mudanças permanentes. Transformação social. Eu quero ver uma Marília transformada socialmente. Eu quero ver uma cidade com qualidade de vida. Eu quero ver uma cidade com a educação com qualidade, promovida pelo avivamento. Eu quero viver numa cidade menos violenta. Eu quero ver numa cidade onde o índice de divórcio cai, onde as famílias já não se separam por causa dos princípios de Deus. Eu quero ver famílias restauradas. Eu quero viver numa cidade onde o tráfico não tem a influência que tem hoje. Eu quero ver numa cidade onde os jovens não se suicidam, porque eles têm prazer em viver a vida com Jesus. Eu quero viver na cidade onde o índice de criminalidade cai por causa do avanço da igreja. Eu quero ver numa cidade onde há diminuição de corrupção na política. E é para isso nós temos que levantar jovens para assumir as posições de comando na política da nossa cidade, da nossa nação. E eu quero hoje falar com você que está aí. Não importa a sua origem, não importa onde você nasceu, não importa de onde você veio, importa a visão que você tem de Deus. Diga amém. Pastor, não é para mim, é para você. Deus chama os que não são para ser. Eu quero ver num país com a economia forte. Eu quero ver num país onde o meio ambiente é curado por causa da manifestação do céu na terra. Eu quero concluir com duas histórias. Primeiro, quero citar um texto bíblico, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o que eu acabei de enumerar, você pode achar, mas pastor, é utopia. Não é utopia. Marília será assim. Eu creio numa Marília que em pouco tempo a polícia não vai ter muito trabalho, porque as pessoas vão se converter e não vai dar mais trabalho à polícia. Eu creio numa Marília onde o fórum vai estar vazio, porque as pessoas vão se converter e não vai dar mais trabalho à justiça. Eu creio numa Marília onde a educação vai ser de ponta, porque os professores levarão os princípios do Evangelho para a sala de aula. Eu creio numa Marília onde os empresários vão tratar bem os seus funcionários, os funcionários vão tratar bem os seus patrões, porque eles terão o temor de Deus no coração. Eu creio numa Marília em breve com políticos honestos, onde a verba da educação chega na ponta, onde a verba da saúde chega na ponta. Você sabia que alguém já disse sobre Marília? E eu concordo, se a verba da educação chegar na ponta, a gente traz a praia para Marília. Ou seja, se a verba que fica na mão dos políticos corruptos, se a verba chegar na ponta, teremos educação de primeiro mundo. Isso só vai acontecer quando nós tivermos vocês na ponta, assumindo a liderança, com justiça, com verdade, com integridade, sem corrupção. Para você, meu irmão. Para você, minha irmã. Eu estou pregando para você. Nós não precisamos só de pastores, não. Eu engano. Eu não quero que a maioria de vocês sejam pastores. Eu quero que vocês sejam avivados como empresários, como funcionários, como homens de negócio, como políticos, na economia. Eu quero que vocês sejam. Eu quero um avivamento em cada segmento da sociedade. Na sua cidade, na minha cidade. Então responda, diga: Deus é comigo. Em Almolonga, uma cidade da Guatemala, a cidade foi quase toda convertida, as 2 delegacias fecharam. E quando foram entrevistar o xerife, ele disse: não precisa da gente, as pessoas não dão trabalho. No avivamento das Ilhas Fíjis, os corais que estavam mortos há dezenas e dezenas de anos, Deus deu vida novamente aos corais. Deus salvou o meio ambiente, a água que estava escassa se tornou saudável, os peixes voltaram, as pessoas se converteram, as pessoas se reconciliaram, a maldição quebrou e o país foi abençoado. A Coreia do Sul, como eu disse no início, na época da crise, era a 2ª pior economia do mundo. Em 2 décadas e pouco, em menos de 3 décadas, tornaram a 12ª maior economia do mundo. Hoje são um tigre asiático. Deixa eu concluir e dizer, eu quero ver um avivamento, onde o dinheiro gasto com a cerveja e com as drogas se transforma em roupas,
para as crianças, em alimentos para as famílias carentes. Eu quero ver um batismo de honestidade na sociedade, começando com a igreja. Eu quero ver um batismo de honestidade na política. Eu quero ver um batismo de honestidade no meio do povo de Deus. Eu quero viver um batismo de amor e reconciliação nas famílias e entre os amigos. Eu quero ver a cidade sendo transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. Diga amém. Eu quero ver milhares de vidas salvas, a igreja vivendo o governo do Espírito Santo. Eu quero viver o envio de missionários, plantação de muitas igrejas e a conquista das nações para Jesus. Porém, tudo isso só é possível pelo poder e ação direta do Espírito Santo. Eu quero dizer uma última coisa. Eu quero falar como um pai. Eu quero dizer, meus filhos, não confie nos métodos, não confie no conhecimento humano, não confie nas estratégias, mas confie no Espírito Santo. Paulo escreve à igreja de Corinto: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria, e sim no poder de Deus. Você precisa agora ser convencido pelo Espírito, ser nascido do Espírito, ser selado pelo Espírito, ser cheio do Espírito Santo, receber o poder do Espírito Santo, ser ungido pelo Espírito Santo, ser movido pelo Espírito Santo, ser governado pelo Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é soberano, Ele é livre. Você nunca terá o controle do Espírito Santo, mas você pode sair daqui hoje para ser uma pessoa sobre quem o Espírito Santo tenha controle total. Olha para mim. Vou repetir. Se você aceita isso, eu quero que quando você acabar de repetir, você corre para cá. Presta atenção, levanta sua mão bem alta, diga: eu nunca terei. Fala bonito: eu nunca terei o controle do Espírito Santo, mas eu posso ser uma pessoa sobre quem o Espírito Santo tenha controle total. As pessoas sobre quem o Espírito Santo tiver controle total serão os avivalistas dessa geração. Onde estão vocês? Então responde ao Espírito Santo. Faz alguma coisa agora. O caminho para o avivamento é uma rendição completa ao amado Espírito Santo. A pergunta é: você está pronto a se render ao Espírito Santo agora? Você está pronto para ser incendiado pelo novo fogo do céu agora? Agora é a hora de dizer sim a Deus, seja qual for o preço. Agora é a hora de começar a arder em chamas pelo Espírito Santo. Agora é a hora de você ser incendiado pelo fogo do Espírito. Você pode voltar como veio, ou pode voltar como um avivalista. Você pode voltar como veio, ou pode voltar em chamas para Deus pelo poder do Espírito Santo. Jesus disse: eu vim lançar fogo sobre a terra. Deus quer acender uma chama no seu interior, impossível de ser apagada, impossível de ser parada. Vem para cá, levanta-se. Você está sentado, levanta. Se você responde ao Espírito Santo, pode ficar em pé e chega mais perto para os outros poderem vir. Pode levantar, que eu vou orar por você. Pode levantar, chega bem perto do palco, eu quero orar por você. Chega. Vou repetir: você pode voltar como veio, ou você pode voltar em chamas. Você pode voltar como veio, ou pode voltar como avivalista. Qual é a sua escolha? O meu amigo voltou. A igreja não tinha 200 membros, hoje tem 17 mil. Qual é a sua escolha, pastor? Qual é a sua escolha, líder? Qual é a sua escolha?
Se você quer ser um avivalista, desce da galeria. Desce de onde você está. Dá um passo em direção à frente. Se mexe, se movimenta. Porque Ele está aqui. Ele está aqui. O amado Espírito Santo está aqui. Ele vai marcar você. Ele vai marcar você. Vai marcar você. Vai marcar você nesta manhã. Vai marcar você. Vai marcar você. Vai marcar você. Vai marcar você. Ei, vai marcar você. Agora vai marcar você. Vamos adorá-lo.